E é hoje que você vai conhecer o seu perfil emocional. Vem comigo! Meu nome é Marcelo Maia e você está no canal Cobaia. E hoje eu vou contar para vocês aqui quais são as características de cada personalidade. Vamos lá? O primeiro perfil emocional que a gente vai ver aqui é a diferença entre extroversão e introversão. As pessoas extrovertidas, você já deve conhecer algumas aí no seu convívio, são aquelas que são mais expansivas, conversam com todo mundo. Já as pessoas introvertidas são aquelas pessoas mais quietas, mais calmas, mais fechadas, que geralmente não conversam com as pessoas que não conhecem. Então essas são as características mais fáceis da gente reconhecer no nosso convívio, no nosso meio. Outro traço do perfil emocional é a despreocupação versus a conscienciosidade. Despreocupação são aquelas pessoas que não costumam cumprir prazos ou datas, que também não têm o senso de diligência, que seria fazer o que precisa ser feito e ponto final, que geralmente não tem aquelas atitudes concretas de correr atrás das coisas para a sua própria vida. São aquelas pessoas desencanadas. Já a conscienciosidade já é o oposto. Já são aquelas pessoas cautelosas, preocupadas, geralmente são perfeccionistas. Elas são geralmente atentas aos detalhes. O maior erro dessa pessoa é que geralmente esse tipo de atitude causa a procrastinação. Então, o maior traço da personalidade da pessoa que é extrovertida e despreocupada são aquelas pessoas que agem por impulso, não pensam geralmente nas consequências, que agem na empolgação, faz o que dá vontade de fazer na hora, geralmente não se preocupa muito com as consequências, e são aquelas pessoas também que começam os projetos e param no meio do caminho por falta de foco. Além disso, elas não conseguem racionalizar o tédio, ela não consegue ficar simplesmente sem fazer nada. Agora a gente vai falar aqui sobre o traço de personalidade do neuroticismo versus estabilidade emocional. Geralmente no neuroticismo, que são os chamados neuróticos, predominam os sentimentos negativos. Essas pessoas têm um risco muito maior de desencadear ansiedade e depressão. Elas são geralmente muito afetadas pelo medo e geralmente também elas são mais antenadas aos problemas. Agora, as pessoas que têm estabilidade emocional, a gente tende a pensar que são pessoas que têm mais facilidade, que são perfeitas. Mas não é bem assim, elas também têm os seus problemas. Elas geralmente não conseguem antecipar problemas porque elas têm excesso de confiança, acham que nada de mal vai acontecer e elas não enxergam as ameaças do dia a dia. Eu falei um pouquinho antes que geralmente os neuróticos, né, que têm traço de personalidade do neuroticismo, elas têm uma facilidade maior de desencadear ansiedade e depressão. Mas não necessariamente todas as pessoas que têm o neuroticismo, elas têm depressão ou ansiedade. Existem alguns gatilhos que fazem com que isso venha à tona, que isso venha a acontecer. Então, o maior gatilho para desencadear essa depressão ou essa ansiedade são as inflamações cerebrais. Então, o que é inflamatório? No caso, seria dormir mal, né, ter insônia ou apneia do sono, por exemplo, ronco também. Má alimentação, né, como o consumo excessivo de açúcares, de óleos vegetais e de farinha, polvilho, esse tipo de coisa, amido, né, em modo geral. Pães também, bolos, e até suco natural, né, porque o suco ele tem muito açúcar e não vem junto com o antídoto contra esse açúcar, que seria as fibras da própria fruta, né? Então o suco natural também acaba sendo inflamatório para o nosso cérebro. Agora, o que seria anti-inflamatório para o cérebro? Por exemplo, dormir bem, praticar constantemente exercício físico, uma boa alimentação à base de vegetais, grãos, por exemplo, frutas também e proteínas de qualidade, como peixes, ovos e frango. Então, com essas simples informações que eu passei aqui para você hoje, você consegue descobrir o seu perfil emocional e, por exemplo, se você for uma pessoa com traço de neuroticismo, você consegue modificar os seus hábitos para você não desencadear aí na sua vida uma ansiedade ou uma depressão, por exemplo. Então, o vídeo de hoje foi só. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!